Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você acompanha 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaiop e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Muita música, mensagens, bate-papo, entrevistas sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio de hoje com um tema muito legal do programa DR na CPT. Há um ditado popular que diz que os opostos se atraem. O pastor Valdemar Garcia Júnior e sua esposa Silmari Carvalho trazem elementos essenciais para que as diferenças entre os casais não atrapalhem a relação. Confira aí. A Heloísa Krebs diz assim, eu penso que uma atitude que equilibra as diferenças em todos os relacionamentos é o respeito. E no casamento o respeito nunca pode faltar, mesmo que o amor acabe, o respeito é imprescindível. O respeito é essa palavra, né, é uma coisa assim que eu vejo que está faltando no relacionamento humano, torto é direito, né? A gente vê isso às vezes nos nossos debates em redes sociais, a gente vê ofensas, a gente vê com autoridades, com pessoas comuns. Assim, a falta de respeito parece uma característica hoje da nossa sociedade, né, brasileira. Essa coisa de não se respeitar. Eu posso dizer, eu não concordo. A gente vê no futebol isso. Tem pessoas sérias, né? Às vezes o juiz se engana, mas ele é ladrão, olha o que eu estou dizendo, né? Aí tem gente que minimiza, não, isso é da cultura do futebol. Não, você está dizendo que aquela pessoa não é honesta. Não, você não está dizendo que ela se equivocou, que ela errou, que ela se enganou. A gente já está dizendo que ela errou de propósito para beneficiar o outro. Então a gente está dizendo que existe um corrupto, que é o juiz do futebol, a gente tem um corruptor, que é o time, né, adversário, né, então você veja, olha o que eu estou dizendo. Mas isso falta respeito, né? Falta respeito, falta consideração com o ser humano, e isso também a gente nos nossos relacionamentos, porque parece que a gente não quer gastar energia debatendo, a gente quer ter razão. A gente não quer reconhecer, por exemplo, que o nosso time de futebol é inferior ao outro, então a gente fica arrumando uma desculpa externa, né? Muitas vezes a gente se vitimiza muito e, né, há uma frase assim que é horrível de ouvir: você não me entende mesmo. Quer dizer, você não me entende. Você já está dizendo, né, você já está julgando aquela pessoa. Então eu acho que é isso, né? Uma das coisas é respeito. E é exatamente isso que é não desmerecer o outro, né? Respeite o outro. Mas o outro é muito lento. Não, será que você é ansioso demais? Cada um tem o seu tempo. Não é? E às vezes a outra pessoa, se ela fizer no ritmo dela, dá certo. Se ela fizer no teu ritmo, não vai dar certo. Então a gente tem que compreender isso, de que as coisas, cada um tem o seu jeito de ser. E a gente precisa respeitar, porque é daquela forma que aquela pessoa é. E aí tem até um exemplo bíblico de gente que não soube lidar com as diferenças, né? Está registrado em Atos 15:39, quando Paulo brigou com Barnabé. Barnabé foi o cara que fez a ponte entre Paulo e os apóstolos. Barnabé ajudou muito o apóstolo Paulo na sua primeira fase do cristianismo. Ali ninguém acreditava em Paulo. Barnabé foi o avalista de Paulo, né, do apóstolo, e fez com que Paulo fosse respeitado pela liderança da igreja, que o medo que muitos líderes tinham de Paulo fosse diminuído. Só que chegou um momento em que Paulo e Barnabé brigavam, que está registrado em Atos 15:19, que diz assim: houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. E hoje se olha que isso foi uma imaturidade, inclusive, do apóstolo Paulo, né, dessa briga. Olhando, né, é uma das conclusões que alguns especialistas chegam. A causa da briga foi pura imaturidade nas relações, de não compreender, né? Assim, o que Barnabé fez por Paulo, ele quis fazer, né, pelo João Marcos ali, e o Paulo não gostou, não concordou muito. Então é interessante isso, né? Ele não conseguiu perceber que Barnabé estava fazendo com João Marcos o que tinha feito com Paulo. E aí Paulo estava tão focado na sua missão que não viu. Eles tiveram que se afastar. Então, você vê, acontece entre apóstolos, entre líderes, porque é difícil, as diferenças às vezes nos afastam.
É isso que a gente quer no nosso casamento? Não. A gente não quer se afastar, a gente quer cada vez estar mais próximo. O DR na CPT vai ao ar toda quarta-feira, 14h, em radiocpt.com.br. E a gente continua falando sobre relacionamento. O pastor Roni Marquardt, responsável pelo programa MML, Missão, Ministério e Liderança da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, fala sobre os nossos relacionamentos e a relação com a missão de Deus. Resiliência é a capacidade natural do ser humano de enfrentar situações difíceis, né, de suportar o sofrimento, suportar a carga. Só que muitas vezes a nossa resiliência se quebra com o tempo, né, vai diminuindo e nem sempre é fácil, né? Jesus também foi uma pessoa, se olharmos para os relatos do Novo Testamento sobre esse ponto de vista, vamos ver que Jesus foi muito resiliente. Mas ele também teve momentos de profundo sofrimento, né? Quando, por exemplo, sentiu o falecimento, a morte do Lázaro, né, do amigo dele, Jesus chorou, diz a Bíblia, né? Ele sofreu também sobre a cruz pelos nossos pecados, né, ao ponto de suar sangue. Então são situações bem difíceis que nós temos que enfrentar também. E a nossa resiliência, muitas vezes, ela chega a um limite, né? Nem sempre nós temos como trabalhar isso tudo. Por isso, com sabedoria, a gente deve seguir aquilo que Jesus orientou os seus discípulos, né? Não se preocupem com amanhã, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Quer dizer, as nossas preocupações devem ser com o dia de hoje, com o agora que nós estamos vivendo, sabendo que Deus está presente também no nosso agora. E fazermos deste agora o melhor possível com a ajuda de Deus, né? Buscarmos, mesmo em meio a situações de conflito, né, a paz de Deus em Jesus Cristo. E também, então, como eu destaquei antes, sabermos dizer não para muitas atividades que se colocam diante de nós. Mas eu diria que talvez uma das coisas que nós, como pastores, esquecemos, que a missão de Deus acontece através de relacionamentos. Nós temos relacionamentos com muitas pessoas dentro da igreja, mas elas já são cristãs. E dentro dessa questão da resiliência, da fadiga de compaixão, o ideal é que nós tenhamos relacionamentos também fora da igreja. Quer dizer, com pessoas que não fazem parte do nosso trabalho, com pessoas que a princípio não são ovelhas do nosso rebanho, vamos colocar assim entre aspas, né? Por quê? Porque essas pessoas podem nos ajudar nessa questão da resiliência. E um segundo ponto, elas podem ser alvo da missão de Deus. É verdade. A missão, se nós olharmos, ela sempre vai acontecer através de relacionamentos. Né? É através de eu me tornar conhecido e confiável à pessoa que ela vai querer ouvir eu falar de Jesus. Né? E aproveitar aquela oportunidade. Eu tenho um amigo com o qual estou conversando e de repente ele fala de um problema dele para mim. E esse é o momento de iniciar a missão de Deus, dizer, olha, talvez dizendo assim, eu vou orar por você, porque eu creio que Deus em Jesus Cristo atende às nossas orações. Ele nos deu o principal, que é o perdão, a vida e a salvação, levando Jesus à morte na cruz e à ressurreição. Por isso, eu vou orar por você para que Ele o ajude nesse problema. Isso é missão, através de um relacionamento que nós temos com outra pessoa. E esse relacionamento, para nós como pastores, ter um relacionamento, ter amigos fora da igreja, muitas vezes nos ajuda a, naquele momento, tirar o foco do trabalho da congregação, da carga que a congregação coloca sobre nós. Mas também usar isso para o trabalho de levar adiante a boa notícia do amor de Deus em Cristo. Se aproveitar as oportunidades que temos ali. Então, é uma saída que Deus coloca diante de nós para nos ajudar em nossa resiliência, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que Ele nos dá de sermos testemunhas do seu amor em Jesus Cristo. É a sabedoria que a gente pode ter como pastores e como filhos de Deus. A própria questão da vida de Jesus, né, de como ele agiu, ou como o próprio apóstolo Paulo disse, né, ele disse que ele pode tudo naquele que o fortalece, que é Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo diz, olha, eu já enfrentei fome e já enfrentei sobra de alimento. Eu já enfrentei perigos, já enfrentei dificuldades, e em todos esses momentos Jesus Cristo esteve comigo. Eu tudo posso naquele Senhor Jesus que me fortalece. Dizer, essa é a fonte da nossa certeza de que em todas as situações Deus está conosco. E por outro lado, nós sabemos da vida de Paulo também que ele tinha um problema, que ele chamava de espinho na carne,
que ele orou várias vezes a Deus para que Deus o ajudasse a resolver esse problema, que provavelmente era um problema físico. Nós não sabemos exatamente o que era, né, qual era o problema, mas Deus lhe disse, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso também é importante para nós sabermos que aquilo que nós muitas vezes vamos considerar como muito importante para resolver o problema, na verdade não vai resolver. Mas aquilo que nos parece fraco, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus em nossa vida, isso é o mais importante. É o que realmente nos torna firmes, fortes e dispostos a seguir no trabalho do reino de Deus. Com certeza. Nosso poder sempre se aperfeiçoa na nossa fraqueza, naquilo que nos parece fraco. Mas Deus usa a sua força para nos deixar cada vez mais fortes e mais prontos para o trabalho em seu reino. E o Revista CPT vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira, 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. E na rádio não pode faltar música. O programa Todo Elbe Canta, apresentado pelo maestro Abner Campos, traz curiosidades sobre músicas e compositores do Inário Luterano. O hino que nós abordaremos no programa de hoje é o hino número 303 do Inário Luterano, Luz da Graça, Sol do Amor. Partiu conhecer a sua história? Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. São palavras do livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Luz da Graça, Sol do Amor é um hino de uma história interessante. O texto que encontramos nos inários alemães modernos foi uma compilação realizada pelo teólogo, pastor para assuntos de juventude, poeta e compositor luterano Otto Hitemüller, realizada por volta do ano de 1930. Na versão de Hitemüller, o hino vem com 7 estrofes, sendo que 4 delas foram escritas no século XVIII e as outras 3 no século XIX. Christian David, autor da primeira e sexta estrofes, nasceu em 1692 e faleceu em 1751. De família católica, trabalhou como carpinteiro e soldado. David ficou impressionado com o movimento pietista e abraçou a fé em 1714, sendo um pioneiro dos Irmãos Morávios. O autor da segunda, quarta e quinta estrofes do hino foi o pastor e missionário luterano Christian Barth, que nasceu em 1799 e faleceu em 1862. A terceira e sétima estrofes são de Johann Christian Nering, nascido em 1671 em uma cidade da região da Turíngia. Nering foi reitor da cidade de Essen e pastor em Halle. Sendo fortemente influenciado pelo pietismo, faleceu em 1736. A tradução para o português que encontramos no Inário Luterano é do reverendo Lindolfo Weingärtner, importante teólogo e pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O primeiro verso foi originalmente traduzido como Sol da Graça, Luz do Amor. Das 7 estrofes traduzidas, figuram apenas as 4 primeiras em nosso Inário Luterano. De acordo com Psalter Hymnal, a melodia do hino Luz da Graça, Sol do Amor já era conhecido na Boêmia em 1467, como melodia de uma canção popular. A partir de 1566 foi usada pelos irmãos da Boêmia como melodia de um hino evangélico no inário Kirchgesang. Este hino, portanto, é um contrafactum, ou seja, uma música que passou do uso popular para o uso eclesiástico, algo que verificamos também em diversos hinos de nossos inários. A melodia desse hino é uma música brilhante, caracterizada por um motivo de subida inicial e ritmos fortes. Convém cantar em uníssono, a um registro completo no órgão e de forma ritmada. O uso de tambores e tímpanos torna um cantar muito festivo. Encontramos o hino Luz da Graça, Sol do Amor nos inários luteranos, hino do povo de Deus da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e no inário luterano da IELB. Também encontramos com as 7 estrofes traduzidas pelo reverendo Lindolfo no inário das Igrejas Evangélicas Reformadas do Brasil. De acordo com Leonhard Kreuzberg, as estrofes desse hino são orações que ainda hoje em dia podemos orar. O pontapé inicial é o Sol da Graça e da Justiça, conforme lemos em Malaquias 4:2, que deve raiar sobre o povo de Deus e iluminar toda a terra.
O tema principal é a missão dos cristãos de levar a luz a toda a terra que em trevas jaz. Para cumprir essa tarefa, a grei do bom pastor deve vencer sua desunião e a pregação dos obreiros devem ser abençoadas por Deus. O alvo será a glória e adoração ao triuno e eterno Deus. O laço que une todas as estrofes, compostas por vários autores de lugares e épocas diferentes, é a prece no final de cada estrofe. Ó vem, Senhor. Ouviremos a primeira estrofe do hino Luz da Graça, Sol do Amor, cantada na igreja de São Pedro de Osnabrück. Canta vai ao ar toda sexta-feira, 2h da tarde, em radiocpt.com.br. E agora chegou aquele momento da mensagem à luz da Palavra de Deus. A co-apresentadora do programa Entre Elas e Deus, Tânia Koperek, fala aí sobre as diferentes reações em relação ao sofrimento humano. O sofrimento humano. Diante do sofrimento, as pessoas reagem de diferentes maneiras. Algumas apenas choram, outras se recolhem caladas, enquanto outras se desesperam. Uma parcela da humanidade entende o sofrimento como castigo e outra como provação. É comum nos questionarmos buscando a razão do sofrimento. O estigma do pecado está na raiz de todo o mal. Por causa da natureza pecaminosa com a qual nascemos, ninguém neste mundo está livre da dor causada por enfermidades, desavenças, incompreensões, separações e desastres de toda sorte. Há uma notícia maravilhosa, registrada no Salmo 50, versículo 15, onde o próprio Deus nos diz: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Isso significa que em qualquer situação podemos pedir o auxílio divino por meio da oração e ela será acolhida no céu. Deus ama os seus filhos, por mais pecadores que sejam. O amor de Deus por nós é tão grande que não pode ser quantificado. Ele nos envolve bondosamente em seus braços, também quando o sofrimento nos maltrata. Deus conhece o sofrimento como ninguém. Foi por amor a nós pecadores que Ele permitiu o martírio do seu amado Filho, Jesus Cristo, a fim de pagar a culpa do pecado de todos nós, reconciliando-nos com Deus. Se arrependidos dos nossos pecados, os confessamos a Deus, Ele nos perdoará e jamais tornará a lembrar-se deles. Nossa cruz se torna leve quando estamos em paz com o Pai Eterno e por maior que seja o sofrimento aqui, o louvaremos pelo bem maior que já nos concedeu, a salvação eterna no céu, onde nada mais nos afligirá, pois o mal não entra no céu. Amado Pai Celestial, socorre-nos na angústia do sofrimento e ajuda-nos a louvar-te com gratidão em nossos corações. Por Jesus. Amém. O programa Entre Elas e Deus vai ao ar toda terça, 2h da tarde, e é apresentado também pela Aline Coller e a Silmari Carvalho. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não, você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaialb e no YouTube, youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana. Espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!